Meus irmãos, vamos nos colocar de pé nesse momento. Nós vamos estar orando a Deus, apresentando as necessidades da noite. Os irmãos gostariam de externar alguma necessidade? Em minha casa, também precisamos das orações da igreja. Eu gostaria de convidar para fazer essa oração a nossa irmã Miriam. Vai estar orando ao Senhor Jesus nesse momento, juntamente com a igreja. A gente sabe que a Miriam tem um talento lindo para o louvor, mas ela também ora ao Senhor Jesus. Oremos. Senhor Jesus, abençoa, meu Pai. Por isso que o Senhor nosso Pai. Eu te agradeço por estar aqui nessa noite, Jesus. Sempre que você fez na nossa vida, meu Pai. Eu te agradeço muito, Jesus. Meus irmãos, podem tomar os seus assentos em nome de Jesus Cristo. Eu já convido toda a igreja que abra a sua Bíblia na carta aos Coríntios, capítulo de número 7. Na terça-feira passada, nós meditamos até o versículo de número 9. Hoje nós vamos partir do verso 10. Não sei até onde nós vamos, mas acredito que a gente consiga avançar bastante nesse capítulo aqui. E hoje nós vamos tratar de muitos outros assuntos que dizem respeito ao casamento, a questão da separação, se pode ou não pode, se pode, quais as condições que pode, se não pode, por que não pode. Nós vamos ter muitos assuntos interessantíssimos aqui. Verso de número 10, os irmãos contraem. A palavra do Senhor nos diz assim, 1 Coríntios, capítulo 7, verso de número 10. Para os que já estão casados, eu tenho um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não se case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Meus irmãos, nós chegamos aqui nesses versos, verso 10 e verso 11, e o apóstolo Paulo ele vai dar continuidade no tema casamento, nas situações que o casamento pode enfrentar, nas lutas que o matrimônio pode passar. E ele então chega numa situação em que um casal considera o divórcio como uma possibilidade. Vocês podem observar no verso de número 10 que da forma como Paulo apresenta, esse casal é um casal cristão, em que ambos os cônjuges são cristãos. Então, para os que já estão casados, ele diz: eu tenho um mandamento que não é meu, mas do Senhor. O próprio Deus, meus irmãos, tem ordenado a indissolubilidade do casamento. O casamento foi planejado e foi projetado para que seja uma união até que a morte separe. Então, nós não podemos ter aquela mentalidade mundana de casar considerando já o divórcio como uma possibilidade, de forma alguma. Pode acontecer que o casal cristão, por motivos inumeráveis, venha se separar, mas a Bíblia prevê condições para que isso aconteça e também as responsabilidades que esse casal agora separado vai ter. Mas o divórcio não está no plano de Deus, não é projeto de Deus. Por isso, os solteiros devem cuidar para que casem bem, para que façam bons casamentos, para que essa situação não venha acontecer. E aqueles que já estão casados hoje e que talvez estejam passando tempestades e talvez estejam pensando lá no fundinho: eu acho melhor cada um ir para o seu canto. Eu quero deixar para você essa palavra bem viva: é mandamento do Senhor e não de Paulo, que o casal não se separe. Não pode. Nós
Nós vamos tratar daqui a pouco de algumas exceções em que talvez forçam o rompimento, mas é muito importante que vocês que já são casados tragam com muita responsabilidade essa questão do casamento. O que pode fazer um casamento ruir, meus irmãos? O que será que pode causar a destruição de um matrimônio? Alguns itens. Por exemplo, o pior deles é a infidelidade. A infidelidade pode causar o rompimento de uma aliança já estabelecida, e o casal deve lutar com isso. E nós falamos um pouco disso no domingo do culto da família. Falamos sobre a questão jamais o cônjuge olhar para uma pessoa que não seja o seu companheiro, a sua companheira. Além da infidelidade, meus irmãos, muitas vezes o casal tem medo de verbalizar a sua insatisfação. A esposa está brava com o marido está bravo com a esposa, só que numa filosofia de falsa paz, de falsa tolerância, o casal vai engolindo isso e vai deixando lá dentro. E o que acontece? Eu não vou falar nada porque se eu falar dá briga. Mas o que adianta você engolir o problema, sendo que daqui a alguns anos você vai estar tão entupido de problemas que você engoliu, que você já não vai conseguir ter amor pelo seu companheiro, ter amor pela sua companheira, porque faltou franqueza de você olhar nos olhos da pessoa e falar: isso está me afetando, isso não está me fazendo bem. Meus irmãos, o prejuízo de construir uma falsa paz, não verbalizando, pode causar o fim do seu matrimônio. Quantos casais que não teriam se separado se lá atrás tivessem tido coragem, franqueza de sentar, não no momento da briga, mas nos momentos de calmaria que todo casal tem, e então discutir abertamente a relação. O casal perde quando não é sincero. Diga para a pessoa que está do seu lado: a sinceridade é a receita de um bom casamento. Então é necessário verbalizar, é necessário pôr para fora, é necessário partilhar o que está acontecendo aqui dentro. Irmãos, chega a ser pecado se você está incomodado com algo e não fala, porque você não está sendo sincero. Você está fazendo de conta que está bem, quando na verdade você não está, e você foi chamado para a verdade e não para a mentira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então é necessário que aquilo seja verbalizado. Então não é errado você falar o que você está sentindo, obviamente, irmãos e irmãs, fazendo isso com sabedoria. Na hora do nervoso, na hora da briga, na hora que as panelas estão voando, não é a hora para colocar ordem na casa. Quando que você vai falar com franqueza? Naquele momento que foi preparado por Deus e que tudo está bem, e que tudo está tranquilo, e que os dois estão com o emocional pronto para ouvir as verdades que têm que ser ditas. Alguns casais, meus irmãos, têm uma aliança, eu acho muito bonito isso, de uma vez por mês marcarem algo, só os dois, um jantar, um passeio, uma ida na praça, para discutir a relação, para falar o que foi bom naquele mês, o que não foi bom naquele mês, e então tentar construir a partir dos erros e a partir dos acertos. Muitos casais têm praticado isso e têm tido uma saúde no relacionamento muito maior. Então é importante, meus irmãos, tendo em vista a seriedade com que Deus trata o matrimônio, nós fecharmos as brechas que podem trincar o relacionamento e então fazer com que aquilo que foi unido por Deus venha a ser destruído, porque nós não tivemos maturidade suficiente para tratar situações que o matrimônio enfrentou com franqueza. Amém, meus irmãos? Então fale para essa pessoa que está do seu lado: franqueza sempre, principalmente com o marido e com a esposa, principalmente, é necessário. Por que, meus irmãos, que o divórcio não está nos planos de Deus? Porque, meus irmãos, a partir do momento que um homem se une com uma mulher, os dois se tornam uma só carne. É muitas coisas que são partilhadas, meus irmãos, numa aliança de matrimônio. E quando o casamento é desfeito, meus irmãos, o prejuízo espiritual, o prejuízo emocional, o prejuízo psicológico, ele não pode ser mensurado. Não tem como a gente saber. Uma pessoa que encerrou o matrimônio nunca
mais será a mesma. E ela vai levar a marca, o trauma desse relacionamento desfeito para o resto de sua vida. Em raríssimas exceções em que o divórcio foi inevitável, meus irmãos. Mas observe se não é verdade. A pessoa foi casada há 15 anos e se separou. Depois ela começou a se relacionar com outra pessoa. Esse relacionamento vai durar 10 anos, não vai dar certo. Depois com outra, vai durar 3 anos. E daí vira aquela cantora aí que vocês conhecem bem, que já está no 14º casamento. Então, meus irmãos, o trauma cometido de um rompimento de aliança matrimonial, ele não pode ser curado. E a pessoa vai levar as consequências disso para o resto da vida. Irmãos, é muito mais fácil consertar do que destruir e tentar construir de novo. E com a ajuda do Espírito Santo, casais podem ser consertados aqui nessa noite, se você acreditar nisso. Então batalhe pelo seu casamento. Muitas vezes as situações que você tem enfrentado de prova são oportunidades que Deus está dando para você de se tornar um casal mais forte, de construir um relacionamento muito mais saudável, muito mais alegre. Irmãos, o lar tem que ser um pedacinho do céu. Tem que ser. Se a sua casa tem mais briga do que alegria, tem mais bate-boca do que poesia, alguma coisa está errada aí. É necessário que Jesus Cristo entre na sua casa e faça uma mudança poderosa. O primeiro milagre dele foi no casamento. E quem sabe nessa noite não vai ter bodas aqui, muitos casamentos aqui, para a glória do nome de Jesus. Deus pode fazer isso, mas nós precisamos mudar. 2 mais 2, irmãos, sempre é 4. Se você quiser resultados diferentes, é necessário que você mude a ordem dos fatores. É necessário que você invista um pouco mais, ore um pouco mais, se dedique um pouco mais, para que o seu casamento seja aquilo que você pensou que ia ser no namoro, e talvez ainda não deu certo. Não deu até agora, mas Deus ainda muda situações, ainda muda circunstâncias, desde que a gente se empenhe em agir dessa forma. E às vezes, meus irmãos, a gente tem que perder para ganhar. No começo do meu casamento com a irmã Hélida, meus irmãos, e ela não pôde estar aqui conosco hoje, está na correria, irmãos. Meu sogro está para fazer uma cirurgia nos próximos dias, está passando por vários médicos para avaliar o quadro dele. Já foi no segundo insistiu que a cirurgia não tem como evitar, não está causando um desgaste emocional um pouco forte ali. Ela chegou um pouco tarde no serviço e não conseguiu estar conosco. Então posso falar porque ela não está aqui, ela não vai tacar a bolsa em cima de mim, né? Mas nós enfrentamos no começo do relacionamento um cisma muito forte, por conta da dificuldade que eu sempre tive de aceitar a presença dos pais dela no meio da família. Pelo fato dela ser filha única, meus irmãos, é um grupo com os pais. E eu batalhei muito no começo do casamento, e falo isso para minha própria vergonha, para tentar tirar um pouco isso, porque eu queria ela mais um pouco comigo do que ela já estava oferecendo. Isso, meus irmãos, foi um ano de luta, porque eu não aceitava o tanto de presença que eles tinham, e para ela era necessário para a saúde emocional dela. Sabe onde a gente chegou, meus irmãos? Eu perdi. Eu aceitei perder. As coisas não tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que vai ser bom para a minha família toda. E quando eu perdi, eu passei a ter o casamento que eu sempre quis ter. Irmãos, às vezes a gente tem que perder para ganhar. Perder esse orgulho, tem que ser do meu jeito, não tem não. Tem que ser do jeito de Jesus Cristo. Ah, mas se não for assim, não vai. Muda, meu amigo, você vai jogar sua família no lixo por causa de egoísmo, por causa de orgulho. Para quê? A solução é tão fácil. Perde um pouquinho, abre mão um pouquinho, cede um pouquinho. Irmãos, quando a gente se humilha e cede, a bênção do Senhor é derramada sobre a nossa vida. Deus resiste ao soberbo, mas a Bíblia diz que Ele dá graça para o humilde. Então quando você abre mão um pouquinho, Deus começa a trabalhar. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. É tempo da gente perder, meus irmãos. Você pode glorificar o nome de Jesus? Num tempo em que os pregadores só falam de vitória, eu convido você a perder nessa noite.
Porque se você perder, você vai ganhar. Porque Cristo nos ensinou isso, perdendo a sua vida na cruz. Mas com isso Ele ganhou a humanidade para si. E nós estamos aqui porque Cristo venceu. Mas primeiro Ele perdeu, morrendo por cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então cede um pouquinho. Porque mandamento do Senhor, não de Paulo, que o marido não se separe da esposa e a esposa não se separe do marido. Quais são, meus irmãos, as condições bíblicas toleráveis para que a separação ocorra? É quando existe infidelidade conjugal que não pode ser perdoada. Existem situações em que um dos cônjuges traiu o seu companheiro, a sua companheira, e a traição foi tão suja que o outro não consegue perdoar. Existe essa possibilidade, o próprio Senhor Jesus Cristo a deu. Mas quando isso acontece, a separação é permitida apenas no sentido de que eu já não vivo com ele, mas em momento algum, pelo menos no primeiro instante, quer dizer que você já vai poder se unir com uma outra pessoa. Por que isso? Porque Deus pode ter nos seus propósitos um plano de restaurar essa família no futuro. Então o que eu vejo hoje, meus irmãos, é que tem esposo e tem esposa que fica torcendo o outro trair para casar de novo. Irmãos, isso não é bíblico. Isso ofende a santidade de Deus. A sua torcida é para o seu companheiro ser uma bênção, ser alguém fiel. Você não pode torcer para ele cair, você não pode entregar ele para o diabo. É errado esse sentimento, é maligno. Mas pode acontecer que você fez tudo o que é certo e mesmo assim aconteceu a tragédia, e por motivos diversos você talvez não tenha conseguido perdoar, muito embora eu acredito que essa condição é até questionável, porque nós somos perdoados por Deus. Irmãos, a gente traz Jesus todo dia. Quando a gente olha para o desdém do nosso irmão, quando a gente quer o mal do próximo, e Ele nos perdoa. Ele é misericordioso conosco. Será que nós cristãos não somos capazes de oferecer um perdão para alguém que falhou com a gente? Podemos. Se nós buscarmos a ajuda do Espírito Santo, nós podemos. Mas pode acontecer que houve uma reincidência. Aconteceu a segunda, a terceira, a quinta vez e você falou, basta. Tudo bem, se aparte, mas não para casar de novo. Se aparte para servir ao Senhor Jesus Cristo. Se aparte para se consagrar mais para Ele e para aceitar que talvez esteja no plano de Deus de restaurar esse casamento em algum momento. Deus é misterioso nos seus propósitos. Deus é soberano. E nós vamos ver que na continuidade do texto existe sim algumas situações que talvez possibilitem o cristão separar e se casar de novo, mas nós sempre vamos tratar esses casos como a exceção das exceções, a última da última da última da última da última circunstância, porque Deus reconhece um único casamento e a nossa mensagem sempre será que Deus uniu, não separe o homem. Mas existem situações em que a própria Bíblia entende que pode acontecer de um casal cristão, uma das partes, a ofendida sempre, constitui um outro casamento, e nós vamos trabalhar com isso aqui na continuidade. A partir do verso 12, meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim: aos outros digo eu mesmo e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele, pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, algumas traduções dizem seriam impuros, mas sendo assim, eles são santificados ou eles pertencem a Deus, dependendo da tradução. Veja aqui, meus irmãos, que é uma situação que talvez seja a situação de alguns de vocês. Vocês vinham de uma família que não era cristã, que não servia a Deus, e de repente o Evangelho entrou na casa, só que só pegou um da família, o marido
ou a esposa? Ficou o marido crente com uma esposa descrente ou vice-versa? O que fazendo numa situação dessa? Era a dúvida dos coríntios. O que a gente faz quando só um está servindo a Deus? E Paulo explica: se o companheiro ou se a companheira consente em continuar vivendo com você, apesar da fé, apesar dos valores que você abraçou, apesar de você ter que abandonar algumas práticas que existiam antes, quando você não tinha entendimento, mas que você já não faz mais porque agora você entende. Se ele consente em continuar com você, que fique com você. Não há motivo nenhum desse casal se separar. Por quê? Por causa da fé de um dos cônjuges, Deus aceita o casal na presença dele. Aceita no sentido de continuar o casamento e não de salvação. A salvação é individual. Você, esposa crente, é casada com descrente, ele tem que entrar pelo mesmo caminho que você, se arrepender dos pecados e reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. Para a salvação é assim. Mas Deus aceita essa família na presença dele, no sentido do matrimônio misto, porque o marido descrente consentiu em viver e a esposa está servindo a Deus com dedicação. Então, segundo Paulo, Deus aceita que isso aconteça. Então, pelo amor de Deus, irmão, ninguém vai largar o marido descrente, viu? Vou aproveitar, agora ele só briga, vou largar dele. Não vai largar, não. Você vai lutar, você vai ser esposa sábia que ganha o marido sem palavras. E o marido sábio que ganha esposa sem palavras também. Sem precisar de muito blá blá blá, mas vivendo uma vida que glorifica a Deus, sendo uma esposa leal, sendo um esposo leal. Isso vai comover o coração do seu companheiro, da sua companheira, e ele vai ter os olhos abertos para a fé, para a glória do nome de Jesus Cristo. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei te dizer. Só Deus sabe quanto tempo leva para uma semente no coração germinar. E a gente vai ver no texto que talvez a gente nem chegue a alcançar a salvação do companheiro, mas a gente vai ser fiel até o fim. Por quê? A salvação não é culpa nossa, não depende de nós, é do Senhor. Se Deus quiser salvar, vai salvar. E se Deus não tiver plano de salvação, que a gente vá até o fim, garanta a nossa salvação e deixa o restante nas mãos do Senhor, porque Ele sabe tudo. A gente não tem como saber se vai conseguir converter o marido ou a esposa que não é crente, mas a gente não pode deixar nossa fé se abalar por isso. Deus sabe o que Ele está fazendo. Amém, meus irmãos? O texto continua a partir do verso 15, e aqui entra um dos poréns da história, que a gente vai tratar um pouquinho. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Pode acontecer, meus irmãos, uma outra situação quando o casamento é misto entre o crente e o não crente. É quando o não crente não quer continuar casado por causa da fé que o seu companheiro ou companheira adquiriu. Irmãos, eu tenho um amigo próximo, que já foi ovelha minha, que viveu isso, meus irmãos, e foi terrível. Ele, servindo ao Senhor Jesus Cristo, começou sua fé na igreja metodista, depois ele passou a servir ao Senhor nas Assembleias de Deus, e a esposa por um tempo acompanhou na fé, mas chegou um momento em que ela decidiu largar os caminhos de Jesus Cristo, então ela voltou à condição de descrente. Irmãos, e essa mulher aprontou o que pôde aprontar, até que chegou um momento em que ela falou para ele: você não tem vergonha na cara e nem é homem. Com tudo que eu estou fazendo para você, você já devia ter me jogado fora há muito tempo. E ele ainda assim lutou por esse casamento mais alguns anos, mas não teve o que fazer. Ela já não procurava, ela não estava mais na condição de esposa, eram dois estranhos vivendo na mesma casa. Irmãos, é essa a situação. A pessoa já não consentia em viver, e a causa disso era a fé que a sua irmã tinha. Ela não aceitava a fé. E o que aconteceu? Pela própria recomendação bíblica, a mulher o deixou e ele pôde então constituir um novo casamento, segundo o que está escrito aqui. Irmãos, casou com uma mulher crente. Irmãos, mas são um casal que tem deixado o inferno em pandareco.
porque tem ganhado almas para Jesus, tem feito algo tremendo no reino de Deus. Mas primeiro esse irmão precisou passar por isso. E ele confirma o que eu disse para os irmãos no começo. Apesar da felicidade que tenho, agora nesse segundo casamento, o trauma de ter perdido o primeiro, eu vou levar para o resto da minha vida. Então eu insisto com os irmãos, divórcio não deve ser opção, meus irmãos, jamais. Lute pelo seu casamento até o fim. Eu tenho um lema de vida, irmãos, que eu aplico ele em tudo, vida espiritual, vida material, que é o seguinte: eu prefiro morrer tentando do que sentir a frustração de não ter tentado mais uma vez. E eu deixo isso para os irmãos: continuem tentando, não desistam. Deus abençoa quem tenta mais uma vez. Amém, meus irmãos? Quantos querem tentar, mas quantas vezes foram necessárias? Glorifique o nome de Jesus. Então essa é uma situação bíblica em que Deus entende e aceita o segundo matrimônio. Algumas tradições cristãs entendem que esse caso de alguma forma se relaciona quando um casal cristão acontece de um dos cônjuges ser abandonado e deixado de lado. Em algumas tradições cristãs entende que nessa situação Deus pode permitir um segundo casamento. Eu prefiro ficar com a Bíblia, que deixou esse caso aqui somente para o casamento misto, e avaliar, meus irmãos, com coração, com compaixão, os casos extremos que podem ocorrer. E o que é um caso extremo? É quando um casal dito cristão tem um marido que espanca a esposa, quase deixando ela à morte. Será que nesse caso, esse marido já deixou de ser cabeça e já não abandonou essa mulher? Para que eu vou tentar fazer essa mulher continuar lutando se ela pode perder a vida a qualquer momento? Então é melhor que separe, ainda que ela não constitua um outro casamento. Então separe e vamos ver o que Deus vai fazer nessa situação. E várias outras, irmãos, quantos casos que eu não conheço de marido dito cristão, mas era cristão nominal, nunca se converteu, que tinha a esposa em casa e várias outras mulheres na rua, e encheu a coitada da esposa de AIDS. Por quê? Pegou doença na rua e trouxe para dentro de casa. Então, para que insistir num casamento desse, que já está falido? Então, nessas horas, o líder cristão, com oração, com orientação da palavra de Deus, vai tratar do caso nas suas características, naquilo que está acontecendo ali individualmente, e vai buscar a direção de Deus no que fazer. Amém, meus irmãos? Então isso é só um adendo para a reflexão dos irmãos. Verso 16, meus irmãos, é um fechamento dessa etapa aqui, onde Paulo diz assim: esposa cristã, como é que você pode ter a certeza que vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que pode ter a certeza que vai salvar a sua esposa? A gente vê aqui, meus irmãos, o complemento do que Paulo disse no verso anterior. Às vezes o marido cristão ou a esposa cristã podem sentir aquela frustração de que foram abandonados pelo seu companheiro ou companheira que não tinha fé, e fica aquele vazio: por que me deixou? Eu fui um bom esposo, eu fui uma boa esposa. E Paulo aqui só lança um pensamento para esse casal que enfrentou isso: não tem como a gente ter certeza que essa pessoa vai se converter. Então, se ela optou por te deixar, deixa ela ir, deixa o caso nas mãos de Deus. A gente não pode garantir a salvação de ninguém, nem sequer a nossa. Até para a nossa salvação a gente precisa da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Então deixemos o caso com Deus, e Ele com certeza vai mostrar um caminho para aqueles irmãos que enfrentaram essa situação. Amém, meus irmãos? Está sendo proveitoso? Vamos continuar aqui então. Verso de número 17 agora. Paulo vai dar uma mudada rápida de assunto, mas na verdade ele não mudou de assunto. Ele pegou um complemento aqui, ele mostrou algo mais importante do que isso que eu tenho falado com vocês. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve se circuncidar. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O
importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso. Mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Assim, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Irmãos, depois de defender que deve existir casamento, e também defender que o solteiro deve permanecer solteiro, talvez Paulo tenha se preocupado dos irmãos terem ficado com um nó na cabeça. Peraí, mas você fala que pode casar, mas que ficar solteiro é melhor. Eu não estou entendendo, Paulo. Aonde você quer chegar com isso? E Paulo parece que abre um parêntese aqui para poder mostrar para a gente que nós não devemos nos preocupar excessivamente com essas questões, e nos esquecendo de que a coisa mais preciosa de estarmos na presença de Deus é a alegria que nós sentimos de estar unidos com o Senhor Jesus Cristo. Como assim, pastor? Me explica melhor. Você que está solteiro, você não tem que fazer do casamento o seu objetivo de vida. Se isso vier a acontecer, isso vai ser consequência da história que você está escrevendo com o Senhor Jesus Cristo. Então você não tem que colocar o casamento como uma condição para ser feliz. Você tem que ser feliz hoje, porque Jesus Cristo já está no seu coração. Nós temos uma tendência, irmãos, de jogar para o futuro a felicidade. Eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando tiver uma casa própria. Eu vou ser feliz quando ter um namorado. Eu vou ser feliz quando. É sempre à frente. Por quê? Por que colocar no futuro? Se Jesus está com você hoje, se Jesus está com você agora, porque Ele está com você, o seu coração tem que estar plenamente satisfeito. Aleluia. Irmãos, o materialismo desses últimos dias roubou dos crentes uma coisa que nós antigos, eu me coloco como os antigos, porque eu vivi naquele tempo, tinham que a gente chamava de alegria de salvação. Irmãos, os crentes do meu tempo estavam felizes porque os seus pecados haviam sido perdoados, porque eles iam morar no céu com Jesus Cristo, porque eles sabiam que Jesus podia voltar a qualquer momento, aleluia, e isso fazia eles transbordarem de alegria. Irmãos, eu sou do tempo que os irmãozinhos não tinham dinheiro para a igreja, não havia preocupação de ter o sapato bom, a roupa de marca, a pasta. Irmão, essas coisas que foi trazida de uns anos para cá para a igreja e que tem acabado conosco, porque a gente se tornou um povo que pensa que está faltando algo. Irmãos, você tem o dom de tudo, não falta absolutamente nada. Jesus é tudo que Deus tem para a gente, aleluia. E o que vier mais vai ser pela misericórdia dele, pela graça dele, mas nós não precisamos disso. Jesus é tudo no nosso coração. E isso faz os crentes terem alegria de salvação, irmãos, que coisa boa. Mas hoje, meus irmãos, a gente anda tão consumista, tão materialista. Eu sou de um tempo que os crentes dobravam os joelhos, meus irmãos, não para ter emprego bom, mas para ter dons espirituais e para ser cheios do Espírito Santo. Eu sou de um tempo em que os crentes oravam para ouvir a voz de Jesus Cristo. Quantas vezes vi amigos meus dedicando 1, 2, 3 dias de oração, até terem uma visão de Deus, até sentir o toque de Deus. Sabe por quê? Eles não queriam nada dessa terra, eles queriam comunhão com o alto, queriam conhecer o seu Salvador. E sabe o que acontecia? Saiu na rua, meus irmãos, passava do lado do demoniado, ele caía no chão, porque os demônios não suportavam a presença de Deus na nossa vida. Começavam a falar, mas a leitura da Bíblia já caía demônio no meio da igreja, doença já embora. Sabe o que é isso? Crentes que desejavam Jesus e não as bênçãos que
Paulo chama a nossa atenção. Solteiro, você quer ficar solteiro, tudo bem. Casado, continua casado, mas só presta atenção. Mais importante que isso é o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. É isso que conta. É isso que conta. Não jogue para o futuro a sua alegria. Não jogue para o futuro o seu compromisso com Deus. Tem que ser hoje. Porque a gente não sabe quando vai morrer. Irmãos, eu não sei nem se eu termino essa pregação. Gordinho do jeito que eu estou, eu posso infartar. E se infartar, será que eu estou vendo o meu Salvador? Será que a minha vida está sendo conduzida para me encontrar com Jesus Cristo? Ou será que eu vou ter uma triste surpresa de ter ganho tantos e eu próprio não chegar lá naquele dia? Como vai sua vida na presença de Jesus? Quanto tempo você não fala com teu Deus? Quantas bênçãos o teu orgulho tem te roubado? Há quanto tempo você não sente o poder de Deus na tua vida? Há quanto tempo você não dobra o teu joelho no chão e fala: Jesus, eu não tenho nada para pedir, eu só quero te agradecer porque o Senhor salvou minha alma da condenação e agora eu sou filho de Deus. Há quanto tempo você não pede para ser cheio do Espírito Santo? E eu te pergunto, que fé é essa que você está vivendo? Não é o cristianismo, porque os crentes da Bíblia pediam o poder de Deus, pediam graça para evangelizar, para ajudar o próximo, não estavam preocupados com nada dessa vida, não, porque sabiam que Deus era o supremo doador de todas as bênçãos. Eles cuidavam das coisas de Deus e Deus cuidava das coisas deles. Então, se eu estou um pouco nostálgico, um pouco saudosista, domingo eu estava à tarde orando em casa, aleluia, o Senhor me tocou em Apocalipse 2. Eu fui ler quando o Senhor Jesus, Ele manda aquela primeira mensagem para a igreja de Éfeso. E então, naquele texto, a igreja é elogiada por tantos feitos, a igreja é elogiada ali por tantas conquistas, mas chega um momento que Jesus precisa falar, e Ele fala: olha, eu tenho porém contra ti, que perdeu seu primeiro amor. Era uma igreja que trabalhava, não aceitava falso ensino, questionava os falsos apóstolos. Era uma igreja que tinha obras numerosas, irmãos, uma igreja digna de elogios. Mas de repente Jesus pega ali, olha, na jugular do pastor daquela igreja, porque Jesus sabe onde pegar a gente. E ele fala assim: mas eu tenho algo para te falar, meu amigo. Você acertou em tudo, mas errou no principal. Você já não me ama mais como você amava no passado. Lembra-te de onde você caiu e arrepende-te. Em outras palavras, eu gostaria que você trabalhasse menos, mas me amasse mais. Aleluia. Irmãos, aquilo foi como uma flecha no meu coração. Eu ali derramei diante do Senhor. Eu falei: Senhor, me ensina a te amar como eu amava no passado. Eu preciso te amar. Então, meus irmãos, eu comecei a buscar um pouco da minha história, irmãos. Eu achei álbuns de fotos, meus irmãos, do meu tempo de vida de jovens, e ali, meus irmãos, eu entendi aonde Deus queria chegar comigo. Aonde Ele queria chegar, eu percebi, irmãos, vendo aquilo, meus irmãos, como Deus cuida das nossas coisas. Como Deus cuida das nossas coisas. Irmãos, até no assunto casamento, que eu estou pregando aqui para vocês. Irmãos, um dia, ali no meu setor, de onde eu vim, o Senhor permitiu uma tempestade, levou o telhado da igreja no Jardim Tamoio na tempestade. E sabe o que aconteceu? Foi uma família do Tamoio congregar no Jardim Carlos Lourenço naquela noite. Era a família da minha esposa. Era um culto de jovens, eu estava pregando, era o primeiro musical. A gente faz musical aqui hoje, começou em Carlos Lourenço lá. Eu trago aquilo desde lá de trás, irmãos. Eu estava pregando a palavra depois do musical, e o meu sogro falou para minha esposa: está vendo esse moço pregando? É com um rapaz assim que eu quero que você case. Crente que prega a palavra. Irmãos, eu nunca tinha me visto.
Isso foi em novembro do ano de 2004. 5 dias depois de eu ter terminado o relacionamento, que com certeza teria me levado para o buraco. E eu chorava e falava: Senhor, eu não quero errar de novo. Prepara o meu encontro com a minha futura esposa. E o vento soprou para ela me ver. Alguns dias depois, dia 31 de janeiro, irmãos, eu ouvindo as fotos e as lágrimas querendo correr, a minha esposa resolveu congregar com as Lourenço no domingo à noite, culto de jovens de novo. Irmãos, era um tempo que eu andava bem mais pertinho de Deus, sem tanta preocupação com o trabalho que a gente tem hoje. Era bem mais novo, né? 10 anos atrás, tendo mais tempo para orar, não tendo tanta responsabilidade, mas ali andando pertinho de Jesus. E eu estava dirigindo o culto naquele domingo à noite, e eu me lembro disso, irmãos. Quando a irmã Hélida entrou pelo corredor, eu bati o olho nela. Meu coração acelerou e eu disse: é com essa moça que eu vou me casar. Deus ouviu a minha oração. Onde você quer chegar nisso, pastor? Irmãos, era um tempo que eu cuidava muito das coisas do Senhor. E Ele cuidou muito das minhas coisas. Preparou, irmãos, nos mínimos detalhes. Passei o culto, irmãos, foi o culto mais carnal da minha vida. Como é que eu vou conversar com essa moça? No final do culto eu era tímido, mais tímido que o Wesley. Tímido. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu tinha escrito um livro, o primeiro livro meu, da prisão à cruz. Alguns irmãos aqui já têm. E terminou o culto, a irmã Hélida veio até mim, no culto da igreja. Irmão Sérgio, mas o Senhor, eu soube que o Senhor escreveu um livro. O Senhor não tem um livro para me vender? Olha, irmãos, eu não tive que ir, Deus trouxe. Eu falei para você: eu não vou vender, eu vou dar de presente. E ali começou, meus irmãos, algo que se tornou os melhores dias da minha vida, do meu casamento com ela. E eu lembrei disso com muita nostalgia, irmãos, e o Senhor então ministrou meu coração. Tem hora que a gente tem que olhar para trás e resgatar aquelas coisas boas que a gente deixou o tempo levar. E eu quero falar aqui para a vida inteira, porque eu conheci vocês antigamente. E eu posso falar, eu sou pastor de vocês agora. Eu quero ver a antiga igreja de MT aqui novamente nessa igreja. Aquela igreja de joelhos dobrados, em que havia profecia na igreja, curas maravilhosas, Deus tinha liberdade para falar o que Ele quisesse, menos formalidade e mais comunhão com Deus Todo-Poderoso. E pela fé que eu tenho, esse tempo vai voltar em nome de Jesus. Aleluia! Mas sabe como vai voltar? Quando a gente tiver humildade para colocar nossa cara no pó, se arrepender dos pecados que todos nós temos e pedimos: Jesus, toma o teu lugar na nossa igreja de novo. Nós queremos o avivamento de volta. Nós temos que pagar o preço para isso acontecer. Era vassoura, me pegou para fácil. Nós precisamos pagar o preço para isso acontecer. O preço de nos amarmos, o preço de aceitarmos as nossas fraquezas uns dos outros, o preço da unidade, o preço de não deixar nada impedir que a gente se mantenha unido na presença do Senhor, o preço da santificação. Desligar um pouco a TV, olhar um pouco mais, ver mais a Bíblia, menos a contigo, sair um pouco do Facebook e estar diante do Deus vivo, falando: Senhor, me enche com o teu poder, me enche com a tua presença. Para Paulo, meus irmãos, ele diz aqui, está circuncidado ou não está? Não se preocupa com isso. Não é isso que importa. É escravo, é livre. Não é isso que importa. Porque vocês foram comprados por bom preço. Aleluia. Senhores e senhoras, a gente não está aqui porque é bonzinho, não. A gente está aqui porque Jesus nos comprou com seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Nós já não somos mais de nós mesmos. Nós temos que aceitar a obra que Ele quer fazer na nossa vida. Aleluia.
porque agora nós somos servos do Senhor. Aleluia! Onde são servos do Senhor, podem glorificar o seu nome nessa noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É tempo da gente resgatar isso, Deus. É tempo da gente deixar Deus ser Deus na nossa vida. Aleluia! Feche seus olhos por um instante, fale com teu Deus. O Espírito Santo está falando comigo que vai sarar corações aqui nesse culto. Rabastu, calabla, falablaflai. Ele vai começar a tocar em vidas aqui. Xerevas, teclaias, tergeberevassai. Ele me como um trafaço, lablaflai, negassai. E eu vejo como que um vento que sopra cinza no altar. Altar com cinza não pega fogo. Mas o Espírito Santo é brisa suave dentro de nós. E Ele está soprando cinza. Está soprando cinza para que o fogo arde em nosso coração novamente. Porque a chama se arderá continuamente sobre o altar. Se você precisa deste fogo, deste avivamento pentecostal, levante suas mãos e adore o Senhor. Deixa o Senhor tocar a sua vida. Deixa o Senhor encher você com o Espírito Santo nessa noite, porque você foi comprado com um bom preço. Oh Senhor, não chama na está tocando. É um toque de lágrimas, é um toque de arrependimento. Aleluia. É um toque de dependência. Você se calou porque zombaram de você. Você se calou porque te viram menor do que o que você é. E menor do que aquilo que teu Deus te disse que você é. E você está sendo tocado por Deus agora para uma restauração. Quantos planos, quantos projetos engavetados, porque você foi julgada. E você diz: eu tenho até medo de falar, eu tenho até medo de expor, porque eu tenho medo do julgamento. O